Segunda parte do Moeda ao Ar, voltamos à análise do clássico. Ernesto, estávamos a falar, já aqui falamos de praticamente tudo sobre este jogo. O que é que Não, eu só queria dizer, relativamente aos números, aquilo que eu tenho é que o Benfica defrontou o Porto na era de Jorge Jesus 7 vezes e ganhou um jogo. Perdeu 4, empatou 2. Não percebi que fossem esses os números do Não, eu falei, do António. Eu falei das últimas 5 épocas, incluindo o jogo de ontem. Portanto, e falei desde o ano 2000 até agora. Pois, e depois fui buscar todos os jogos do campeonato desde que há campeonato. E relativamente à arbitragem, eu acho que os dirigentes e fundamentalmente os treinadores, o que têm que estar de acordo é para prestigiar a arbitragem. E não podemos ter medo também de falar da arbitragem. Aliás, quem teve uma frase crítica sobre os próprios árbitros foi o melhor árbitro do mundo. O Pedro Proença disse numa entrevista que esta não é a geração dos quinhentinhos. Foi ele que disse, não fui eu, nem foi nenhum adepto. Portanto, ele próprio reconhece que no seio da arbitragem houve uma fase que, de facto, é pelo menos discutível. É no mínimo discutível. E, portanto, que venha agora uma nova geração de gente com clube, com simpatias clubistas, não tem nada contra isso. Agora, tem que entrar dentro do campo, só pensar no futebol e nos jogos de futebol e não nas suas preferências nem simpatias clubistas. Ernesto, na sequência do que está a dizer, eu repito, enfim, não me queria repetir, mas vou sublinhar uma coisa que disse há pouco. Durante o jogo, nada fazia supor aquele final. Eu, quando ouvi o treinador do Futebol Clube do Porto, completamente louco, deslocado, eu não queria acreditar. Meu Deus, já estão a incendiar isto tudo. Felizmente o Jesus veio a seguir e acalmou os hóspedes, esteve muito bem. Calminho, reconheceu a força do Porto, o futebol do Porto, a coisa ficou por ali. A seguir aparece o Pinto Costa, nos seus teatros habituais, que nós já estamos habituados há 20 ou 30 anos, que já há paciência, não há paciência, dá para nos divertirmos um pouco. Eu já não tenho muita paciência, mas confesso que me divirto um pouco. Com um caso ainda assim insólito. Com aquele caso insólito. Agora vou-lhe dizer uma coisa muito interessante. Em relação a esse caso, que não sei se merece ser discutido, se não merece ser discutido. É evidente que aquilo é uma fifia tremenda da Liga e que não faz nenhum sentido. Mas eu agora pergunto, e fico por aqui com alguma ingenuidade. Eu conheço muito pouca gente, ou ninguém, não sei se o Hugo ou se alguns dos meus amigos, assistem aos jogos de futebol pelo site da Liga. Não sei, se me disserem que sim, eu estou entendido. Olha que coincidência que naqueles segundos em que aquilo esteve no ar, a primeira pessoa que apanhou aquilo foi ou o presidente ou o entorragem do Futebol Clube do Porto. Então eu não tenho o direito de desconfiar, estamos a conversar, que aquilo pode ter sido uma montagem exatamente para conseguirem aquele teatro no final do jogo. Eu não estou a dizer que foi. Olha que espantoso. É milhões de adeptos de futebol a verem o jogo. Eu não sabia de nada, o António não sabia de nada, o Ernesto não sabia de nada, ninguém sabia de nada. Acaba o jogo, o presidente do Futebol Clube do Porto aparece com o 3-1 no BlackBerry, passa publicidade. Alguma coisa estava preparada para ele captar aquilo. Eu devo dizer-lhe, e em nome daquilo que faço e do jornalismo e do que vejo, que antes mesmo do final do jogo, nas redes sociais havia muita gente, mesmo não sendo do Futebol Clube do Porto, mesmo não sendo simpatizante ou adepto, que partilhou essa imagem, e confesso que no início pensei que fosse algum tipo de montagem, mas a verdade é que houve bastante gente minha conhecida que acabou por partilhar isso mesmo muito antes do final do jogo, porque eu achei espantoso. Próximo do final do jogo, mas disparar todo o tamanho, aquilo é uma portanto, coisa que não faz sentido. Temos a teoria da conspiração, portanto, no seu mais alto grau. Portanto, o Futebol Clube do Porto, para além de influenciar as gerações de árbitros, nomeadamente a mais antiga, agora, portanto, influenciou também o facto da Liga ter dito que o Porto tinha perdido 3-2 com o Benfica. Muito bem, portanto, temos uma teoria da conspiração. Horácio, eu acho que isso não fica bem estar a levantar essa questão. Aquilo é uma brincadeira, aquilo é um gozo. A falar de coincidências. Aquilo é uma guerra do Pinto Costa com a Liga de Clubes, como sabem. E, portanto, não é uma guerra do Pinto Costa. Eu não dou qualquer importância a esse facto. Olha, mas ele deu. Bom, ele deu. Eu não dou pessoalmente, mas eu não sou Pinto da Costa, nem o Sr. Pinto da Costa sou eu. Eu também não quero lá saber o que é que aconteceu. E estivesse no lugar do Sr. Pinto da Costa, não sei o que é que faria. Mas, de facto, o que acontece é que há um dado objetivo. Portanto, um organismo social, que é a Liga, estamos de acordo, publicou uma derrota do Porto por 3-2, pondo lá quem meteu o golo, aos minutos, etc. Sim, é verdade.
Estava lá e, como disse agora o Hugo, isso foi imediatamente propagado por uma série de redes sociais. Daí dizer que foi uma manobra do Porto para que o Porto depois tivesse uma razão de queixa, bom, isso é perfeitamente... Para fecharmos... Mas ainda a questão, eu gostava ainda de falar nesta questão do árbitro, diz o Horácio, que, portanto ninguém, depois, durante o jogo, não se viram erros do árbitro. Portanto, eu não vou falar sobre isso. Mas agora, o que eu hoje vi nos jornais é uma coisa perfeitamente inadmissível, ainda no jornal A Bola, em que há, digamos, uma campanha contra o Porto por criticar o árbitro. Um artigo de fundo, portanto, um editorial do diretor da Bola, em que diz a estratégia de ataque ao árbitro. Em que critica aqui, de uma forma brutal, o Futebol Clube do Porto por ter criticado o árbitro. Eu nunca vi, portanto, a Bola a criticar o Benfica por se ter insurgido contra os árbitros e até de uma forma muito mais veemente, chamando-lhe desonesto, como no ano passado, em que se dizia que... Deixa-me agora acabar. Em que se dizia que o Pedro Proença tinha visto aquele offside e não marcou porque não queria. E tantos outros aspectos que eu nunca vi a Bola de facto criticar o Benfica ou os dirigentes do Benfica. Mas não foi só o Vítor Serpa. Também o senhor Fernando Guerra, do mesmo jornal, que é subdiretor ou diretor adjunto, vai, portanto, tocar no mesmo tema. Isto é, portanto, o Futebol Clube do Porto não pode criticar a arbitragem. O Benfica pode criticá-la quando muito bem entende, António. E é louvado e é acompanhado nessas críticas. Ora, de facto, isto não é jornalismo absolutamente nenhum. E, portanto, é querer condicionar, de facto, o árbitro, querer condicionar até o próprio Porto nas suas relações, portanto, com os árbitros e com a imprensa. Não está certo. Não vamos ser ingênuos e nós já discutimos isso aqui algumas vezes. É evidente que a Bola é claramente um jornal muito mais próximo do Benfica. É evidente, e na segunda-feira confirmou-se, mais uma vez, que o Record é um jornal cada vez mais próximo do Sporting, porque a seguir ao Benfica-Porto faz capa com a segunda vitória do Sporting. É evidente que aquilo que o António não gosta de ver escrito na Bola, eu também não gosto de ver no jogo, porque é o órgão oficial do Futebol Clube do Porto. E, portanto, os textos de opinião que você lê na Bola e que está todas as semanas a criticar e a pôr em causa, se quiser, só que eu não leio, portanto eu não trago, o António ainda tem a pachorra, digamos assim, de ler a Bola, eu não leio o jogo. E, portanto, se quiser, eu passo a ler-lhe o jogo durante um mês e depois trago-lhe exatamente o mesmo tipo de artigos e de capas e de comentários. É a mesma coisa. Está a protestar contra aquele jornal que declaradamente se assume como mais benfiquista. Ninguém diz o contrário. Nós aqui assim, ninguém diz o contrário. Emitimos a nossa opinião. Eu sou apresentado como adepto do Porto, o Horácio como adepto do Benfica. Sócios. O diretor da Bola e o subdiretor da Bola não são apresentados como adeptos do Benfica. Até os diretores do jogo são, como adeptos do Porto. Não sei o que é que se passa no jogo. Sei que a Bola, saber, pois, claro. Eu leio a Bola. Olha, eu também não sei o que é que se passa na Bola. Porque é um jornal extremamente bem feito. Acho que faz bem. É um jornal tecnicamente bem apresentado. Acho que é um excelente jornal, mas e já que estamos eu falo na Bola. Temos aqui o colunista da Bola, temos de ter cuidado porque o Ernesto... Porque de facto é um jornal desportivo, é um jornal de meio. Portanto, acho que é o melhor jornal desportivo que existe, é o mais sectário jornal desportivo que existe. E você gosta. Passando rapidamente para o Ernesto, o António gosta. O tempo nos está a voar, vou aproveitar, no caso específico do Ernesto, para acrescentar aqui um subtema, para comentar por uma questão de justiça também, e porque o Sporting já vai, chamemos-lhe assim, era Josualdo Ferreira, na segunda vitória, também uma análise curta a esta mudança, se é que já estamos perante um cenário de mudança ou se há ainda, como se tem também ouvido muito por aí fora, há ainda muito trabalho a fazer. O próprio Josualdo Ferreira a dizer que esta equipa ainda precisa de correr mais, por assim dizer. Eu tenho uma ideia que já exprimi aqui, é que um treinador é muito mais importante que a maioria das pessoas pensam, nomeadamente os dirigentes. Eu acho que quando se tem que se investir, é investir no treinador. E vejo muitos dirigentes darem prioridade ao investimento nos jogadores e depois acham que com bons jogadores qualquer treinador serve. Não é verdade. Não é verdade. O primeiro investimento e o investimento prioritário tem que ser num bom treinador. E, de facto, Josualdo Ferreira tem tudo de bom treinador. Quer dizer, tem um homem que tem uma boa formação de base, é um homem que conhece o futebol há muitos anos, tem muitas experiências, passou por muitos clubes, ganhou
muito título, e portanto é um jogador, quando vê o Josualdo Ferreira, abre início, olha para ele com uma certa consideração, com um certo respeito, o que não acontece quando olhava para outros treinadores. Diria, este treinador se calhar sabe tanto de futebol como eu. Com o Josualdo Ferreira não, é completamente diferente. E essa atitude é fundamental para o êxito ou para o inêxito das equipas. E o que está a acontecer, aliás, os próprios jogadores dizem isto, com o Josualdo tudo é diferente. E, portanto, só esse capital de confiança que o treinador tem é meio caminho andado para os resultados. É o início do fim da crise? Eu acho que sim, porque o Sporting tem bons jogadores jovens, precisavam de facto ali de um treinador líder que impusesse respeito, que fosse respeitado e que se desse ao respeito. Portanto, porque também não é possível ser-se respeitado se de facto não se der ao respeito. Olhando para outro tema, eu fiz este subtema porque temos falado nas últimas semanas do Sporting e por uma questão de justiça e porque já tem efetivamente. Não, mas eu só gostava de dizer uma coisa sobre o 3-2 que aparece mais uma vez. Ainda no clássico, para fechar. Só para fechar. Se nós não tivéssemos, de facto, alguns preconceitos relativamente, e achávamos que era um erro normal e um erro de alguém que estava a fazer aquilo rapidamente, porque teve no ar, acho eu, 30 segundos, não teve mais que isso. Sim, aquilo que se ouviu depois. Aparentemente, aliás, já uma vez um relator disse, a fazer o relato de um jogo, disse o golo foi ao lado. Portanto, e foi o que aconteceu. Aqui é, de facto, o golo foi ao lado e, portanto, cometeu uma argolada, de facto, que não tem justificação. Mas repare, só para fechar e muito rapidamente, o que nós acabamos por criticar, é que eu estava a fazer há pouco, aquela intervenção final do Presidente do Futebol Clube do Porto, foram só facadas em todo o lado. Aproveitou para dar uma facada na Liga por causa daquele erro do 3-2. Atirou-se aos árbitros. Bem, se lhe têm dado corda, ele ficava até à meia-noite a bater em toda a gente, mas aquilo é normal, nós vivemos aquilo há 20 anos, já sabemos que ele é assim. Portanto... Olhando para outra realidade, nomeadamente para o mercado de inverno dos três grandes, Horácio, do lado do Benfica, o que é que se espera em termos de compra e venda, sendo que, segundo os dados que tenho aqui, a contratação mais recente do Benfica foi o Juan San Martín, avançado de 18 anos, que para já vai para a equipa B. Sim, eu não incluo essas contratações no mercado de inverno. Isso são contratações de jovens que o Benfica tem feito, felizmente, cada vez com maior sucesso e que estão a jogar na equipa B. Há uma boa meia dúzia ou uma dúzia de jogadores na equipa B que são contratados nessas condições. Em relação ao plantel principal, à partida dá-me ideia que os três clubes queriam ter alguma contenção necessária nesta altura, pelo menos fazer bons negócios, não é? Por aquilo que vamos sabendo, dá-me ideia que o Aimar poderá sair. Eu gostava que o Aimar saísse noutras condições, porque é um jogador, dos grandes jogadores do que o futebol português teve desde sempre e provavelmente fará contra a Académica o último jogo. Aliás, até se esperava que fosse contra o Futebol Clube do Porto. Não temos sinais de mais coisa nenhuma, não é? Embora existam indicações que poderá vir a sair mais algum jogador do Benfica numa grande operação, se ela se vier a confirmar, pelo menos tinha essa indicação há algum tempo. Olhando para a equipa, faz falta um jogador em alguma das várias posições? Repare, se me quiser perguntar claramente se comprava algum jogador, o Benfica efetivamente não precisa, digamos assim, de comprar, porque o Benfica do meio campo para a frente não precisa mesmo, não é? Aliás, até tem jogadores a mais, pelo menos no meio campo. Não é que tenha propriamente a mais, mas tem que cheguem e dá para rodar a equipa. Admito que ao nível da defesa, uma dupla de centrais como o Luizão e Garay não será substituído ao mesmo nível quando há necessidade, embora o Jardel esteja a fazer um grande jogo, a afirmar-se como um grande jogador e vai renovar o contrato. Nas laterais temos limitações, isso é reconhecido, não temos um suplente tranquilo para o Melgarejo, que também é adaptado, ainda está naquela fase de adaptação. Reconhecemos todos os benfiquistas que o Maxi não está num bom momento de forma e arrisca-se a perder o lugar para o jovem André. O Maxi acho que está num excelente momento de forma. Você não comenta demonstrou arbitragem. Temos que ser mais breves. Agora o Porto já fez algumas contratações. Já comprou um avançado, porque o Porto está com uma gestão desportiva mais eficiente. Olhando para o Futebol Clube Porto, António, a contratação mais recente é Ismailov, Marat Ismailov, comprado ao Sporting. O que é que se espera? E porque há uma semana ou duas, salvo erro, falava precisamente da questão do plantel do Porto e de alguns problemas ou algumas limitações em algumas posições. O que é que se espera e o que é que seria indicado
Eu não estou dentro dos segredos daquilo que se passa no Porto, mas para mim, acho que dois reforços óbvios do Porto seria o Walter, que já é jogador do Porto e que regressaria do Brasil, e seria o Fuchile, portanto, porque o Porto precisa de defesas e o Fuchile faz tanto do lugar direito como do lugar esquerdo. Não sei o que é que se terá passado entre estes dois jogadores e o Futebol Clube do Porto que possa dificultar a sua vinda, mas eram jogadores que são do Porto, não custavam dinheiro e resolviam dois problemas importantes do Futebol Clube do Porto. Ernesto, no Sporting? No Sporting eu acho que a melhor aquisição foi de facto a do João Ferreira. O Miguel Lopes é um jogador da Seleção Nacional também e fiquei a saber, não sabia, pela comunicação social, que também é sportinguista. Que, desde menino. Não, mas eu depois vim a saber, mas pronto, mas são profissionais de futebol. Mas acho que isso não tem importância absolutamente nenhuma. Claro, pode ser um acréscimo em igualdade de circunstâncias, pode dar um bocadinho mais que os outros. Acho que a política voltou a ser a aposta na formação, à promoção de vários jogadores da equipa B, e depois houve um ajustamento, deixou-se sair o Carriço, que eu tive pena de facto o Carriço ter saído, o Elias, que era jogador da seleção, mas que de facto aqui não estava a render, o Gelson Fernandes voltou para a Suíça e o Ismailov foi para o Futebol Clube do Porto. Portanto, houve aqui ajustamentos que me parecem bem inteligentes e espero agora que os resultados daqui para a frente sejam melhores. Olhando para a questão final, ou seja, as notas finais, hoje penso que temos um bocadinho mais de tempo, não muito mais. Horácio, começando. Tem duas notas finais, não tem nada a ver com o que temos estado aqui a falar. Gostava de destacar a performance, digamos assim, do Domingos no Corunha, em Espanha, porque assim que pegou no Corunha, inverteu completamente e de facto vem, afinal de contas, a confirmar que só falhou no Sporting. Isso é muito bom, porque eu tenho alguma simpatia pelo Domingos. Acho que é um excelente treinador e aquela passagem pelo Sporting também o abanou um pouco em termos de credibilidade e, de facto, prova-se, infelizmente, para o Sporting, como é evidente, que todos os treinadores que falharam no Sporting acabaram depois por fazer bons trabalhos noutros clubes. E depois gostava de destacar um aspecto mais lamentável e que foi completamente branqueado, como o António costuma dizer, não sei se pela imprensa de que lado, o António fala sempre na imprensa do Futebol Clube do Porto, eu vi, como muita gente viu, o guarda-redes do Futebol Clube do Porto ao Campo-Patins a agredir um adepto na bancada do Benfica, quando o Porto veio à luz vencer para o Campo-Patins. Isto desapareceu dos jornais também. Eu não li a imprensa, peço desculpa. Eu acho lamentável e gostava de saber o que é que aconteceu àquele rapaz, porque a gente não pode admitir estas coisas, mas ainda admito que dois jogadores em campo se agridam, isso é história que acontece regularmente. Agora, vimos na televisão, ele levantou o stick e deu com o stick num espectador atrás da barreira protetora. Isto é uma coisa inacreditável. A pergunta é, se fosse o contrário, o espetáculo e o show-off e a dramatização que não tinha já sido feita pelo Presidente do Futebol Clube do Porto, por exemplo, não é? O Benfica não disse nada. António. Bem, facto negativo, acho que a violência não acabou, portanto, no desporto. Pois não, olha o stick. Acabou, portanto, por dar um pormenor dessa violência, mas ontem não, no domingo, também um adepto do Porto teve que ter tratamento hospitalar por queimaduras devidas ao arrebentamento do petardo. E também isto passou completamente despercebido. A violência é boa quando é feita por uns, é má quando é feita por outros. Acho que é má quando é feita... Foi um jogador a agredir um espectador, não foram dois espectadores a agredirem-se cá fora. É má quando é feita por todos os lados e também... Não branquei. E também é violência, portanto, quando os espectadores agridem os jogadores. Portanto, é tudo violência. Claro que é. É tudo violência. Claro que é. Vamos aos factos positivos. Fez no dia 13, no dia do jogo Porto-Benfica, ou Benfica-Porto, 25 anos, que o Porto ganhou a sua primeira Supertaça Europeia. Portanto, no dia 13 de janeiro de 1988. E eu recordo aqui, assim, essa equipa, que brilhantemente foi, portanto, ganhou a Supertaça. Não o nome dos jogadores todos, não. Com Melina Arzic, vou dizê-los todos, pareceu grande desgosto. Rapidamente. João Pinto, Geraldão... E o Inácio, o Bandeirinha, o André, o Sousa e o Jaime Magalhães, o Gomes e o Rui Barros. E ainda o Semedo e o Jorge Plácido. Ernesto. 13 grandes jogadores. Só faltou dizer o presidente do clube, que não sei quem era à altura. Era Jorge Nuno Pinto Costa. Ernesto, factos positivos. Eu queria destacar... E o diretor de futebol era o Teles Roxo. Exatamente. Infelizmente falecido. Pedro Proença, o melhor árbitro do mundo eleito pela Federação Internacional de História e Estatística de Futebol, é positivo. Positivo também os 4 golos em 9 minutos, de facto, no Benfica-Porto. Tenho pena que, de facto, depois não tivesse havido mais golos no jogo. Negativo, já falámos aqui, aquela notícia do site da Liga, de facto, não é desculpável. Há uma falta de supervisão, de facto, daquilo que põe no ar.
E negativo também em Espanha. Em Espanha estão preocupados com o decréscimo de espectadores nos estádios por falta de interesse e de competitividade do campeonato. A distância que o Barcelona leva dos outros tem conduzido a isso e eles estão a debater exatamente este problema. Meus senhores, muito obrigado por mais esta vossa análise. Quanto assim, voltamos a entrar em campo dentro de 8 dias. Tenham uma boa semana.